O cheiro do hospital era uma entidade própria. Uma mistura adocicada e estéril de antisséptico, solidão e o odor metálico quase imperceptível da doença que se agarrava aos lençóis e às cortinas. Para Elara, aquele cheiro era a trilha sonora olfativa do fim, ou do que ela pensava ser o fim. Deitada na cama, sentindo o gotejar lento e metódico da quimioterapia em suas veias, ela fechava os olhos e tentava se transportar para outro lugar. Para o jardim de sua casa, com o perfume das gardênias que ela mesma plantara. Para a cozinha, com o cheiro de bolo de fubá assando no forno, uma receita de sua avó. Para os braços de Ricardo, seu marido, seu porto seguro há 32 anos, que cheiravam a loção de barbear e a segurança de uma vida inteira construída a dois. Aos 58 anos, Elara se via como uma rainha deposta. O câncer, um invasor silencioso e traiçoeiro, havia tomado seu reino, seu corpo, e a exilado para esta cama alta e desconfortável, com grades de metal que mais pareciam as barras de uma prisão. Cada dia era uma batalha, não uma daquelas gloriosas, com espadas e estandartes que ela tanto amava ler em seus livros de história, mas uma guerra de desgaste, travada no silêncio de suas próprias células. A náusea, o cansaço que pesava como uma armadura de chumbo, a queda de seus longos cabelos castanhos, que um dia foram sua vaidade, tudo era uma rendição, uma peça de sua identidade entregue ao inimigo. Em meio a essa névoa de dor e morfina, Ricardo era seu farol. Ele vinha todos os dias pontualmente às 6 da tarde, após um longo dia de trabalho na imobiliária. Trazia flores, às vezes lírios, às vezes rosas, embora o cheiro delas se perdesse na onipresença do antisséptico. Sentava-se ao lado da cama, segurava sua mão, os calos familiares de seus dedos um conforto em sua pele fina e pálida. Ele contava sobre seu dia, sobre as casas que vendia, sobre os clientes difíceis, sobre o trânsito. A voz dele era a melodia da normalidade, um lembrete de que o mundo lá fora ainda girava, esperando por ela. Você precisa ser forte, meu amor, ele dizia, os olhos castanhos e gentis fixos nos dela. Estou cuidando de tudo. A única coisa que você precisa fazer é se concentrar em melhorar. Eu resolvo o resto. A casa, as contas, tudo está sob controle. E Elara acreditava. Como não acreditar? Ricardo era o pilar sobre o qual sua vida se erguia. Conheceram-se na faculdade. Ela, uma sonhadora estudante de história. Ele, um ambicioso calouro de administração. Ele a cortejou com a mesma tenacidade com que mais tarde venderia imóveis. Ele a fizera rir, a fizera se sentir a mulher mais importante do mundo. Construíram tudo juntos. Do zero. A casa no bairro arborizado não era apenas tijolo e argamassa. Era o repositório de suas memórias. O primeiro jantar, a festa de formatura dela, as noites em que ficavam acordados sonhando com o futuro, a dor silenciosa de nunca terem conseguido ter filhos, um luto que os uniu ainda mais. A casa era o símbolo de sua parceria, de seu amor. Sua irmã mais nova, Beatriz, também era uma presença constante. 4 anos mais jovem, Beatriz era o oposto de Elara. Onde Elara era introspectiva e acadêmica, Beatriz era exuberante e pragmática. Sempre houve uma corrente de rivalidade entre elas. Uma competição silenciosa que Elara, em sua natureza pacífica, sempre tentou ignorar. Beatriz nunca se casou, teve uma série de relacionamentos que nunca pareceram satisfazê-la e trabalhava como gerente em uma loja de luxo. Desde que Elara fora internada, Beatriz assumira um papel de cuidadora zelosa. Trazia revistas, fazia suas unhas e muitas vezes chegava junto com Ricardo, os dois formando uma frente unida de apoio. Não se preocupe com nada, mana, dizia Beatriz, ajeitando seus travesseiros. Eu e o Ricardo estamos segurando as pontas. Ele é um santo, você sabe. Um verdadeiro santo. Elara sorria. Um sorriso fraco, mas grato. Sim, ela tinha sorte. Em meio ao inferno do câncer, ela tinha o amor de seu marido e de sua irmã. Era a única coisa que a mantinha sã. A primeira fissura na armadura de sua confiança apareceu em uma terça-feira chuvosa. A quimioterapia daquele dia tinha sido particularmente brutal. Elara sentia cada centímetro de seu corpo doer. O enfermeiro ajustara a dose de morfina, e ela flutuava em um estado de sonolência, um limbo entre a consciência e o esquecimento. Ricardo e Beatriz estavam no quarto, suas vozes um zumbido baixo no fundo de sua mente. Eles achavam que ela estava dormindo profundamente. A proposta do Dr. Almeida é a melhor que vamos conseguir, B. A voz de Ricardo era um sussurro urgente, desprovido da calma habitual que ele usava com ela. 780 mil. Ele paga à vista. Precisamos aceitar. Mas e os móveis? E as coisas dela? A voz de Beatriz era igualmente tensa. Não podemos simplesmente jogar tudo fora. Depois a gente vê isso. Contratamos um guarda-móveis, sei lá. O importante é fechar o negócio antes que alguém comece a fazer perguntas. O corretor que eu arrumei é de confiança, mas não podemos vacilar. Com o dinheiro na mão, a gente some.
A lua de mel em Santorini ainda está de pé, não está? Santorini. A palavra ecoou na mente entorpecida de Elara. Santorini, a ilha grega dos sonhos. Eles haviam planejado ir para lá em seu aniversário de 30 anos de casamento. Mas a crise econômica e depois seu diagnóstico adiaram o plano indefinidamente. Lua de mel, vender a casa, 780 mil. As palavras flutuavam, se chocavam, se fundiam em uma monstruosidade disforme e aterrorizante. Claro que está, meu amor. A voz de Beatriz era um arrulho, uma carícia vocal que Elara nunca a ouvira usar. Mal posso esperar, Só me sinto um pouco mal por ela. Deitada aí, houve um som suave, um estalo quase inaudível, um beijo. Elara sentiu como se uma agulha de gelo tivesse sido inserida em seu coração. Ela forçou seus músculos a permanecerem imóveis, sua respiração a continuar lenta e regular. O medo era uma onda gelada que a tirou da névoa da morfina e a jogou em uma realidade mais dolorosa do que qualquer sintoma de sua doença. Ela não vai durar muito. A voz de Ricardo era fria, prática, a voz de um vendedor fechando um negócio difícil. Os médicos não dizem com todas as palavras, mas está claro. É uma questão de semanas, talvez um mês ou 2. Estamos fazendo um favor a ela, de certa forma, evitando que ela se preocupe com burocracia no fim da vida. E nós merecemos ser felizes, B. Nós merecemos. Elara manteve os olhos fechados, mas lágrimas quentes começaram a escapar pelos cantos, traçando um caminho silencioso por suas têmporas até se perderem em seu cabelo ralo. O cheiro do quarto mudou. Não era mais apenas antisséptico e doença. Agora, cheirava a traição. A mais profunda e pútrida traição que um ser humano poderia conceber. O farol que a guiava não era uma luz de esperança, mas a chama de uma pira funerária. E eles estavam dançando ao redor do fogo, esperando que ela queimasse logo para que pudessem usar suas cinzas para adubar o jardim de sua nova vida. A rainha deposta não estava apenas exilada, estava sendo executada por seus conselheiros mais confiáveis. E naquele momento, deitada naquela cama, Elara soube que sua guerra não era apenas contra o câncer. Uma nova frente de batalha havia se aberto, muito mais cruel e muito mais pessoal. A noite que se seguiu à revelação foi a mais longa da vida de Elara. Cada tic-tac do relógio na parede do quarto do hospital era um martelo batendo em sua alma. A morfina, que antes era um refúgio, agora era uma inimiga, turvando a clareza de que ela desesperadamente precisava. Ela recusou a dose seguinte, para a surpresa da enfermeira noturna, alegando que a náusea estava melhor. A dor física retornou com força, uma dor aguda em seus ossos, mas era bem-vinda, era real, ancorava-a na terrível lucidez do momento, impedindo que a dor da alma a dissolvesse por completo. As palavras que ouvira ecoavam em um loop infernal. Ela não vai durar muito. Nós merecemos ser felizes. A lua de mel em Santorini. A imagem de Ricardo, o homem com quem dividira o leito e os sonhos por mais de 3 décadas, beijando sua própria irmã, Beatriz, a poucos metros de seu corpo doente, era uma chaga aberta em sua mente. Não era apenas infidelidade, era necrófago. Eles estavam se banqueteando em sua morte iminente, repartindo os despojos antes mesmo que o corpo esfriasse. A casa. A casa era o prêmio, o troféu da vitória deles sobre ela. A Elara de antes, a professora de história sonhadora e um tanto passiva, teria se desmanchado, teria chorado, gritado, confrontado-os na primeira oportunidade, expondo sua dor e sua raiva em uma explosão catártica e, em última análise, inútil. Eles a teriam chamado de louca, delirante, diriam que a medicação estava afetando seu juízo. Eles a isolariam, acelerariam seus planos, talvez até tentassem uma interdição legal, usando seu estado de saúde como pretexto. A imagem de si mesma, frágil e impotente, lutando contra as mentiras deles, a aterrorizou. Não, aquela Elara morrera naquela tarde, junto com seu amor por Ricardo e sua confiança em Beatriz. Das cinzas daquela mulher, outra começava a emergir. Uma mulher forjada no fogo da traição e temperada no gelo da fúria. A historiadora nela assumiu o controle. A história não era apenas sobre reis e datas. Era sobre estratégia, poder, alianças e a psicologia dos tiranos. Ela estava em seu próprio campo de batalha. Ricardo e Beatriz eram os usurpadores, conspirando nas sombras do castelo. E ela, a rainha supostamente moribunda, precisava planejar sua contraofensiva a partir de seu leito de exílio. Seu primeiro pensamento estratégico foi informação. Ela precisava de mais informações. Precisava de provas concretas, irrefutáveis. A conversa que ouvira era devastadora, mas em um tribunal ou em uma disputa familiar, poderia ser descartada como o delírio de uma paciente terminal. Ela precisava de documentos, de datas, de nomes. Precisava entender a extensão do plano deles. O dia seguinte amanheceu cinzento e úmido, espelhando seu estado de espírito. Quando a enfermeira da manhã, uma jovem chamada Sofia, entrou para verificar seus sinais vitais, Elara a observou com novos olhos. Sofia era atenta,
compassiva, mas havia uma centelha de inteligência e firmeza em seu olhar. Ela não era uma autômata, era uma pessoa, e talvez, apenas talvez, uma aliada em potencial. Sofia, posso lhe pedir um favor um tanto estranho? Elara disse, sua voz soando mais frágil do que se sentia por dentro. Claro, dona Elara. O que a senhora precisa? Meu celular. Está na minha bolsa, na gaveta. O carregador também. Você poderia, por favor, conectá-lo para mim? Eu gostaria de ver umas fotos. Para me animar. A mentira saiu com uma facilidade que a surpreendeu. A arte da dissimulação, ela percebeu, era uma ferramenta essencial na guerra. Sem problemas, disse Sofia, sorrindo gentilmente. Ela pegou a bolsa, encontrou o aparelho e o conectou na tomada ao lado da cama. Prontinho. Se precisar de mais alguma coisa, é só chamar. Assim que a enfermeira saiu, Elara pegou o telefone. Suas mãos tremiam, um pouco pela fraqueza, um pouco pela adrenalina. A tela de bloqueio era uma foto dela e de Ricardo, sorrindo, em uma viagem a Gramado, anos atrás. A imagem agora a enojava. Ela a abriu, o coração batendo descompassado. O que ela procurava? Não sabia ao certo. Mas seu instinto lhe dizia para começar pelas contas. Ela e Ricardo tinham contas conjuntas, mas também contas de e-mail e redes sociais compartilhadas. Um hábito de um casal que se orgulhava de não ter segredos. Que ironia. Ela abriu o aplicativo de e-mail, que estava logado na conta conjunta deles. A caixa de entrada estava cheia de spam e contas de consumo. Nada fora do comum. Então, ela se lembrou que Ricardo era meticuloso, quase obsessivo, com organização. Ele usava pastas para tudo. Ela encontrou uma pasta chamada Imóveis. O estômago dela se revirou. Com o dedo trêmulo, ela tocou na pasta. Dentro, havia uma série de e-mails trocados entre o e-mail de Ricardo, seu e-mail pessoal, não o conjunto, e um endereço que ela não reconhecia, pertencente a um Carlos Magalhães, corretor de imóveis. O assunto das mensagens era inequívoco. Venda urgente, Rua das Gardênias, 112. O endereço deles. Elara abriu o e-mail mais recente. Era de Ricardo para o corretor, datado de 2 dias atrás. Prezado Carlos, conforme conversamos, minha esposa está em estado terminal e preciso liquidar o patrimônio para cobrir despesas médicas futuras e organizar minha vida. Tenho urgência. A proposta de R$780 mil do Dr. Almeida me parece aceitável, desde que o pagamento seja à vista e a escritura seja lavrada o mais rápido possível. Já tenho uma procuração dela que me dá plenos poderes para assinar a venda. Podemos marcar a assinatura para a próxima semana? Agradeço a discrição. Atenciosamente, Ricardo Antunes. Procuração. A palavra saltou da tela e a esbofeteou. Ela se lembrou. Há cerca de um mês, logo após a segunda sessão de químio, Ricardo chegara com uma pilha de papéis. Amor, são uns documentos do banco, do plano de saúde. Coisas que eu preciso resolver por você enquanto está aqui. Preciso que assine aqui e aqui. É só para eu poder movimentar a conta, pagar os médicos. Ela estava tão fraca, tão confiante, que mal olhou. Apenas assinou onde ele apontou, sua assinatura tremida uma prova de sua fé cega. Aquele pedaço de papel não era para pagar médicos. Era sua sentença de despejo. Era a arma que ele usaria para roubá-la em plena luz do dia. A raiva que sentiu foi tão intensa que por um momento ela esqueceu a dor, o câncer, a fraqueza. Era uma fúria pura, branca, que clareou sua mente como um relâmpago. Ela tirou uma captura de tela do e-mail. E depois de vários outros, que detalhavam a negociação, as visitas de potenciais compradores à sua casa, as estratégias para acelerar o processo. Em um deles, Ricardo mencionava que sua cunhada estava ajudando a organizar a casa para as visitas, o que significava que Beatriz não era apenas uma cúmplice passiva, era uma agente ativa no desmantelamento de sua vida. Ela continuou a cavar. Abriu o aplicativo de mensagens. O nome de Beatriz estava fixado no topo das conversas de Ricardo. O histórico era longo. Elara rolou para cima, suas mãos agora firmes, movidas por uma determinação sombria. As mensagens recentes eram banais. Sobre o hospital, sobre o que trazer para ela. Mas à medida que retrocedia semanas, o tom mudava. Ele dormiu a noite toda. Acho que a morfina está fazendo efeito, dizia uma mensagem de Beatriz, enviada do hospital há 3 semanas. Ótimo. O corretor vai levar um casal para ver a casa amanhã às 10 horas. Deixei a chave com você, né? Respondia Ricardo. Deixou sim. Relaxa, meu amor. Eu cuido de tudo aqui. Finjo ser a irmã dedicada. Você é mais que isso, B. Você é minha salvação. E então, as fotos. Uma série delas. Beatriz e Ricardo em um restaurante que Elara amava. Beatriz e Ricardo abraçados no sofá de sua sala de estar. E a pior de todas, uma selfie dos dois na cama deles. Na cama que Elara dividira com Ricardo por 32 anos. Beatriz usava uma de suas camisolas de seda, um presente que Ricardo lhe dera no último aniversário. Na foto, ela sorria para a câmera. Um sorriso triunfante,
enquanto Ricardo beijava seu ombro. A data da foto era da noite em que Elara fora internada pela primeira vez, após desmaiar de dor na cozinha. Elara sentiu o ar faltar. A traição não era recente. Não era um deslize motivado por sua doença. Era um plano antigo. Uma conspiração que vinha se desenrolando bem debaixo de seu nariz. Sua doença não fora a causa. Fora a oportunidade. A desculpa perfeita para eles executarem o que quer que já estivessem planejando. Ela salvou cada foto, cada troca de mensagens. Enviou tudo para seu próprio e-mail, um endereço antigo que quase não usava e que Ricardo certamente desconhecia. Depois, com um cuidado meticuloso, apagou os e-mails enviados de seu celular, limpou o histórico de navegação, fechou todos os aplicativos, devolveu o telefone ao seu lugar na gaveta, como se nada tivesse acontecido. Quando Ricardo chegou às 6 da tarde, com um buquê de margaridas e o sorriso ensaiado de marido devotado, Elara o recebeu com a mesma expressão de gratidão frágil de sempre. "Como você está se sentindo, meu amor?" ele perguntou, beijando sua testa. O toque de seus lábios em sua pele a fez querer vomitar. "Um pouco melhor hoje, querido." Ela respondeu, sua voz um sussurro. "Obrigada por cuidar de tudo. Eu não sei o que faria sem você." Dentro de si, a nova Elara, a estrategista, a rainha em exílio, observava-o com um desprezo gelado. O jogo havia começado. E ela, contra todas as expectativas, estava prestes a fazer sua primeira jogada. A metamorfose de Elara, de paciente a combatente, foi um processo silencioso e interno, invisível aos olhos de seus traidores. Por fora, ela era a mesma mulher frágil, cada vez mais consumida pela doença. Por dentro, sua mente era uma fornalha de planejamento e fúria controlada. Ela sabia que a confrontação direta seria um suicídio estratégico. Seria a palavra de uma mulher doente e confusa contra a de um marido dedicado e uma irmã prestativa. Eles usariam sua vulnerabilidade contra ela. Portanto, a primeira regra de seu novo manual de guerra era a dissimulação. Ela se tornaria a maior atriz que aquele hospital já vira. Seu desempenho começou naquela mesma noite. Quando Ricardo segurou sua mão, ela não recuou. Quando ele falou sobre os problemas na imobiliária, ela assentiu com empatia fingida. Cada gesto de carinho dele era uma faca girando em suas entranhas. Mas ela aprendeu a dissociar. O corpo na cama era uma casca. Um disfarce. A verdadeira Elara estava em um estado de alerta máximo, analisando cada palavra, cada pausa, cada olhar trocado entre Ricardo e Beatriz, que chegara pouco depois. "A B vai passar a noite aqui hoje, querida", anunciou Ricardo, com um tom de benevolência. "Eu preciso resolver umas coisas do trabalho bem cedo amanhã, e não queria que você ficasse sozinha." "Oh, B, você não precisava se incomodar", disse Elara, olhando para a irmã com uma doçura que lhe custou cada grama de sua força de vontade. "Que incômodo, mana! Faço qualquer coisa por você", respondeu Beatriz, arrumando a poltrona ao lado da cama. O cinismo era tão espesso que Elara quase podia tocá-lo. Elara entendeu a manobra imediatamente. Eles precisavam dela sob vigilância constante. Talvez tivessem sentido uma mudança sutil nela, ou talvez fosse apenas paranoia de conspiradores. A presença de Beatriz era uma forma de garantir que Elara não fizesse nenhuma ligação inesperada, não conversasse com ninguém que não devesse. Era uma guarda de prisão disfarçada de anjo da guarda. Aquela noite foi um exercício de tortura psicológica. Elara fingia dormir, enquanto ouvia a respiração de Beatriz na poltrona. Cada farol que passava pela janela e projetava sombras no quarto a fazia pensar em estranhos visitando sua casa, em suas coisas sendo manuseadas, em sua vida sendo leiloada. A raiva era um fogo baixo e constante em seu peito, um calor que, paradoxalmente, a fazia sentir-se viva de uma forma que a quimioterapia nunca conseguiu. Na manhã seguinte, depois que Beatriz saiu para tomar um café, Elara soube que precisava agir rápido. Seu exército, por enquanto, consistia em uma única pessoa, ela mesma. Mas uma rainha precisa de um conselho, de generais leais. Seu primeiro pensamento foi Helena. Helena era sua amiga há mais de 40 anos. Conheceram-se no magistério e, embora tivessem seguido caminhos diferentes, Elara na história, Helena na matemática, a amizade permaneceu inabalável. Helena era pragmática, lógica, e possuía um detector de mentiras embutido que faria um polígrafo parecer um brinquedo. Mais importante, Helena conhecia Ricardo e Beatriz desde o início. Ela nunca engolira completamente o charme de Ricardo e sempre olhara para Beatriz com uma desconfiança velada. O desafio era como contatá-la sem levantar suspeitas. Beatriz voltaria a qualquer momento. Usar o celular era arriscado. Foi então que seu olhar caiu sobre a enfermeira, Sofia, que entrava no quarto com a medicação da manhã. "Sofia!", chamou Elara com a voz baixa. "Preciso de um favor enorme. E preciso que seja nosso segredo." A jovem enfermeira aproximou-se, sua expressão mudando de profissional para curiosa. "Pois não, dona Elara. A senhora parece preocupada." "Eu estou."
admitiu Elara. Minha irmã, ela é um pouco superprotetora. E meu marido também. Eles acham que eu não devo me preocupar com nada, mas há coisas que preciso resolver. Coisas de mulher. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Eu preciso fazer uma ligação para minha melhor amiga, Helena. Mas se Beatriz ou meu marido souberem, eles vão criar um problema. Dizer que estou me estressando à toa. Você poderia ligar para ela do seu celular? E apenas pedir para ela vir me visitar hoje, o mais rápido possível? Diga que é urgente, mas que não se preocupe. Sofia a observou por um longo momento. Havia uma inteligência em seus olhos que ia além da compaixão. Ela via a angústia genuína no rosto de Elara. A urgência que não se encaixava na narrativa da paciente passiva. Talvez ela tivesse visto coisas semelhantes antes. As complexas e sombrias dinâmicas familiares que se desenrolam em leitos de hospital. Me dê o número, disse Sofia, pegando discretamente seu próprio telefone. Elara ditou o número de Helena, que sabia de cor. Diga que Elara precisa da Operação Valquíria. É um código nosso de quando éramos jovens. Ela vai entender. Sofia assentiu, um pequeno sorriso cúmplice em seus lábios. Operação Valquíria. Entendido. Considere feito, dona Elara. Ela saiu do quarto, e Elara sentiu a primeira fagulha de esperança. Sua primeira aliada fora recrutada. Helena chegou 2 horas depois, com o rosto carregado de preocupação. Beatriz, que já havia retornado, a recebeu com uma cordialidade forçada. Helena, que surpresa! A Elara está um pouco cansada hoje. Eu não demoro, disse Helena, sua voz firme, passando por Beatriz como se ela fosse uma peça de mobília. Ela se aproximou da cama e abraçou a amiga. Em seu ouvido sussurrou: Valquíria? O que diabos está acontecendo? Você está pálida como um fantasma. Preciso que você me escute, sussurrou Elara de volta, o desespero rompendo sua fachada por um segundo. Não reaja, apenas escute. A presença de Beatriz no quarto era um obstáculo. Elara precisava se livrar dela. A fraqueza, que antes era sua prisão, agora se tornaria sua arma. Ela começou a gemer. Uma mão na barriga. Ai, B, estou com tanta náusea. Você pode buscar aquele remédio que a doutora Cláudia receitou? O que fica na farmácia do térreo, o de tarja vermelha. A enfermeira disse que só pode ser pego com a receita, que está na minha bolsa. Era uma mentira calculada. Não havia remédio especial. Mas a menção de tarja vermelha e receita tornava a tarefa burocrática e demorada. Beatriz hesitou, olhando de Elara para Helena, claramente relutante em deixá-las sozinhas. A enfermeira não pode ir? Perguntou Beatriz. Ela já foi, mana. Por favor, está doendo muito, gemeu Elara, fechando os olhos em uma performance digna de um Oscar. Derrotada pela demonstração de dor da irmã, Beatriz bufou e se levantou. Tudo bem, eu vou. Mas não canse a Elara, Helena. Ela precisa descansar. Assim que a porta se fechou, Helena se inclinou sobre Elara. Desembucha. Agora, com uma urgência febril, Elara contou tudo. A conversa ouvida, a procuração, os e-mails, as mensagens, as fotos. Ela mostrou as capturas de tela que havia salvado em uma pasta segura em seu e-mail, acessando-o rapidamente pelo celular enquanto Helena vigiava a porta. O rosto de Helena passou por várias fases: choque, incredulidade e, finalmente, uma fúria glacial que espelhava a de Elara. Seus punhos se fecharam. Eu vou matar aquele desgraçado. E aquela víbora da sua irmã. Eu sempre soube que havia algo de podre ali. Raiva não vai nos ajudar agora, Helena, disse Elara, sua voz surpreendentemente calma. Preciso de estratégia. Eles estão vendendo a nossa casa. A casa que eu amo. Eles acham que eu vou morrer em breve e estão limpando o terreno. Eu preciso impedi-los. Helena respirou fundo, a matemática em seu cérebro assumindo o controle da emoção. Certo. Estratégia. Primeira coisa. Você precisa de um advogado. E não qualquer advogado. Você precisa de um tubarão. Eu pensei nisso, disse Elara. Lembra do Dr. Monteiro? Amigo do papai. Ele era especialista em direito de família e sucessões. Um homem íntegro. Da velha guarda. Otávio Monteiro? Perfeito. Ele é duro como prego e não tem medo de briga. Mas como vamos chegar até ele? Se Ricardo ou Beatriz descobrem que você contratou um advogado, o jogo acaba. É aí que você entra, disse Elara, olhando nos olhos da amiga. Você será meus pés e minhas mãos. Você vai até o Dr. Monteiro. Vai contar a ele toda a história. Mostrar as provas que eu coletei. Diga a ele que eu o estou contratando, mas que toda a comunicação deve ser feita através de você. Eu sou a rainha entrincheirada no castelo. Você é meu emissário para o mundo exterior. Helena assentiu, a determinação em seu rosto. Farei isso hoje mesmo. O que mais? Preciso de mais uma coisa. Um favor pessoal, disse Elara, sua voz embargando pela primeira vez. Vá até a minha casa. Eu sei que Beatriz tem a chave. Invente uma desculpa. Diga que eu pedi para você pegar uns livros, uns álbuns de fotos, qualquer coisa. Eu preciso que você entre no meu escritório. Na gaveta debaixo da minha escrivaninha, atrás dos arquivos antigos,
Tem uma caixa de madeira. É a caixa de memórias da minha mãe. Dentro dela, junto com as cartas dela, está a escritura original da casa. Aqui está apenas no meu nome. Papai me deu o terreno de presente de casamento, antes de eu sequer conhecer o Ricardo. Nós construímos a casa juntos, mas o terreno sempre foi meu. A casa foi averbada na matrícula depois, em nome dos dois, mas a escritura original do terreno, eu nunca me desfiz dela. Pegue-a e leve para o Dr. Monteiro. Os olhos de Helena se arregalaram. Elara, isso muda tudo. Eu sei, disse Elara. É a minha torre de defesa. Eles podem ter uma procuração para vender o bem comum, mas a origem do patrimônio, a terra sobre a qual nossa vida foi construída, essa terra é minha. E eles não vão tirá-la de mim. A porta se abriu e Beatriz entrou, com uma expressão irritada. Não achei remédio nenhum com tarja vermelha. A farmácia disse que não tem nenhuma receita sua lá. Helena se levantou, a compostura restaurada. Deve ter sido um engano, a coitada está tão confusa com os remédios. Bom, eu já vou indo. Se cuida, minha amiga. Ela deu um beijo na testa de Elara e, com um olhar que prometia a ação, saiu do quarto. Elara se recostou nos travesseiros, exausta, mas com uma nova sensação. Não era esperança. Ainda não. Era algo mais primitivo e mais forte. Era a sensação de um general que acabara de posicionar suas peças no tabuleiro. A Operação Valquíria havia sido lançada, e o primeiro passo para retomar seu reino fora dado. A contratação do Dr. Otávio Monteiro foi o equivalente a trazer a cavalaria pesada para o campo de batalha. Helena agiu com a precisão de um relógio suíço. Naquela mesma tarde, ela conseguiu uma consulta de emergência com um advogado. Um homem na casa dos 70 anos, com cabelos brancos impecáveis, olhos azuis penetrantes por trás de óculos de aros de tartaruga e uma reputação de retidão que o precedia. Seu escritório, revestido de madeira escura e livros de direito, cheirava a couro e a justiça. Helena narrou os acontecimentos com a clareza de um teorema matemático, apresentando as capturas de tela que Elara lhe enviara como axiomas irrefutáveis. O clímax de sua exposição foi quando ela colocou sobre a mesa de mogno a pequena caixa de madeira que conseguira resgatar da casa de Elara. A desculpa que usara com Beatriz fora genial em sua simplicidade. Disse que Elara estava se sentindo nostálgica e queria rever as fotos de seu casamento, que estavam em um álbum específico que Helena sabia onde ficava, convenientemente perto do escritório. Beatriz, impaciente e ansiosa para se livrar dela, a deixara entrar. Doutor Monteiro ouviu tudo em silêncio, seu rosto uma máscara de impassibilidade. Ele examinou as mensagens, as fotos, os e-mails. Quando Helena finalmente lhe entregou a escritura original do terreno, ele a pegou com um cuidado quase reverente. Leu o documento antigo, suas sobrancelhas se arqueando levemente. O pai de Elara, Afonso, era um homem sábio, disse ele finalmente. Sua voz um barítono grave e ressonante. Ele me procurou na época. Insistiu que o terreno fosse uma doação apenas para a filha, uma forma de garantir que ela sempre tivesse um chão para chamar de seu, acontecesse o que acontecesse no casamento. Parece que a sabedoria dele era, na verdade, premonição. Então isso nos ajuda? Perguntou Helena, ansiosa. Ajuda? Dr. Monteiro deu um sorriso fino, o primeiro que Helena vira. Minha cara senhora, isso não apenas ajuda. Isso é a nossa pedra angular. A casa. A construção é um bem comum, adquirido durante o casamento, mas foi erguida sobre um bem particular dela. Isso, em uma disputa de partilha, tem um peso tremendo. E a forma como o Sr. Ricardo está conduzindo essa venda urgente, baseada na suposta condição terminal da minha cliente, isso tem um nome, chama-se torpeza. E dependendo do que mais descobrirmos, pode beirar a fraude. Ele se recostou na cadeira, juntando as pontas dos dedos. A estratégia deles é clara. Agir rápido, na escuridão, contando com a fragilidade e a morte iminente de Elara. Nossa estratégia será o oposto. Usaremos a lei como um holofote. Vamos arrastá-los para a luz e deixá-los piscar, confusos e expostos. O plano de ação foi traçado ali mesmo. Primeiro, Dr. Monteiro redigiria e protocolaria imediatamente uma notificação extrajudicial para o corretor de imóveis, Carlos Magalhães, e para o potencial comprador, Dr. Almeida, informando-os de que a procuração em posse de Ricardo Antunes estava sendo contestada por sua outorgante, Elara, e que qualquer transação de venda do imóvel seria considerada nula e passível de ação judicial por perdas e danos. Isso congelaria o negócio instantaneamente. Ninguém em sã consciência compraria um imóvel com um litígio iminente. Segundo, ele entraria com uma medida cautelar de arrolamento de bens, pedindo o bloqueio judicial de qualquer tentativa de venda do imóvel e das contas bancárias conjuntas do casal, para evitar que Ricardo dilapidasse o patrimônio. Para isso, as provas que Elara coletara seriam fundamentais. A comunicação será nosso maior desafio e nossa maior arma, explicou o Dr. Monteiro. Elara precisa continuar seu desempenho.
Ela é a isca. Ricardo e Beatriz não podem desconfiar que estamos agindo. Toda a comunicação entre mim e minha cliente será feita através da senhora, Helena. Você é nosso canal seguro e precisaremos de mais um aliado. Alguém de dentro. Sofia, disse Helena, sem hesitar. A enfermeira que ajudou Elara a me contatar. Elara confia nela. Excelente. Precisaremos dela para coisas simples, mas cruciais. Entregar um documento para Elara assinar sem que os abutres vejam. Talvez testemunhar o estado de lucidez dela, se necessário. Precisamos garantir que Elara esteja protegida. Enquanto a máquina legal começava a girar, Elara travava sua própria batalha no hospital. Manter a fachada de mulher moribunda e alheia a tudo era exaustivo. Ricardo e Beatriz a sufocavam com uma atenção que agora lhe parecia obscena. Eles liam para ela, traziam suas comidas favoritas, que ela mal conseguia tocar, e falavam incessantemente sobre o futuro, um futuro do qual ela claramente não fazia parte. Eu estava pensando, B, disse Ricardo um dia, enquanto descascava uma laranja para Elara. Quando tudo isso passar, talvez a gente devesse vender a casa. É muito grande para uma pessoa só. Manutenção cara. Seria melhor um apartamento menor, mais prático. Ele olhou para Elara buscando uma reação. Era um teste. Elara sentiu. Ele estava sondando o terreno, tentando ver se a ideia de se desfazer da casa a abalaria. A velha Elara teria protestado, defendido seu lar com unhas e dentes. A nova Elara, a estrategista, apenas suspirou, um som fraco e resignado. Você que sabe, querido, ela murmurou, fechando os olhos. A casa são só paredes. O que importa é o amor. A frase lhe saiu com um gosto de veneno, mas o efeito foi o desejado. Ricardo trocou um olhar satisfeito com Beatriz. A esposa dócil e desapegada era exatamente o que eles queriam que ela fosse. Sua aliança com Sofia se aprofundou. A jovem enfermeira, informada discretamente por Helena sobre a situação, sem todos os detalhes sórdidos, mas o suficiente para entender a gravidade, tornou-se seus olhos e ouvidos. Ela relatava quem vinha visitar Elara quando Helena não estava por perto, controlava as ligações que chegavam ao telefone do quarto e, o mais importante, servia de pombo-correio para as instruções do Dr. Monteiro. A primeira vitória veio 3 dias depois da reunião de Helena com o advogado. Foi sutil, quase imperceptível. Ricardo chegou para a visita da tarde com uma expressão sombria. Ele estava tenso. Seu sorriso habitual não alcançava os olhos. Aconteceu alguma coisa, meu amor? Perguntou Elara, com a dose certa de preocupação em sua voz. Não, nada. Só problemas no trabalho. Ele desconversou. Um negócio grande que eu achava que estava fechado deu uma complicada. O comprador ficou receoso. Coisas de mercado. Elara sentiu um triunfo gelado percorrer suas veias. A notificação. Chegara ao seu destino. O negócio da casa havia sido torpedeado. Ela teve que se esforçar para não sorrir. Em vez disso, estendeu a mão e tocou o braço dele. Não se preocupe, querido. Tudo vai se resolver. Você é o melhor no que faz. Naquela noite, ela ouviu Ricardo falando ao telefone no corredor. Sua voz um sussurro irritado. Como assim contestada? Por quem? Ela mal consegue assinar o nome? Não. Não falei com ela. Não quero estressá-la. Tem que haver um engano. Algum abutre tentando se meter onde não é chamado. Descubra quem é esse advogado, Carlos. Descubra tudo sobre ele. O jogo estava mudando. Eles sabiam que havia uma força externa agindo, mas ainda não conseguiam conectá-la a ela. A rainha em seu leito de doente ainda era considerada um peão, e essa era sua maior vantagem. Os documentos para a medida cautelar chegaram através de Sofia, escondidos dentro de uma revista de palavras cruzadas. Elara os assinou durante a madrugada, quando o hospital estava silencioso, e sua mente, livre da morfina, estava mais clara. Sofia os pegou na manhã seguinte, junto com a bandeja do café da manhã intocado. A pequena rede de lealdade funcionava com uma eficiência clandestina. Dr. Monteiro, Helena, Sofia. Seu conselho de guerra estava formado. Era um trio improvável. Um advogado septuagenário, uma professora de matemática aposentada e uma jovem enfermeira, mas eram leais. Eram movidos por um senso de justiça e por amor a ela. Em seus livros de história, Elara lera sobre grandes líderes que, contra todas as probabilidades, reuniram aliados improváveis para derrubar impérios. Ela nunca imaginou que se tornaria uma deles. Deitada na cama, sentindo o fluxo constante da quimioterapia, ela olhava para o teto branco do quarto e não via mais uma prisão. Via um quartel-general. O cheiro de antisséptico não era mais o cheiro do fim, mas o cheiro da preparação para a batalha. E pela primeira vez em meses, Elara sentiu que, embora seu corpo estivesse fraco, seu espírito estava se armando para a guerra. E ela não iria apenas lutar, ela iria vencer. A primeira granada explodiu no colo de Ricardo em uma manhã de quinta-feira. Não foi uma explosão ruidosa, mas um choque silencioso e paralisante. Ele tentou usar o cartão de débito da conta conjunta para pagar o abastecimento de seu carro de luxo, e a transação foi negada. Confuso, tentou o cartão de crédito. Negado. Com uma fúria crescente, ele ligou para o gerente do banco de dentro do posto de gasolina.
apenas para ser informado, em um tom burocrático e impessoal, que a conta havia sido bloqueada por ordem judicial. A visita de Ricardo ao hospital naquele dia foi diferente de todas as outras. A máscara de marido solícito caiu, revelando o rosto nu da raiva e do pânico. Ele entrou no quarto de Elara como um furacão, dispensando qualquer preliminar. Beatriz estava com ele, o rosto pálido e os olhos arregalados. "Elara, o que você fez?" Ele perguntou, a voz tensa, segurando o extrato bancário que conseguira imprimir na agência. Elara, que fora avisada por Helena que a bomba seria detonada naquele dia, preparou-se para a performance de sua vida. Ela olhou para ele com genuína confusão, uma expressão que não foi difícil de forjar, pois parte dela ainda não conseguia acreditar na audácia de seu cinismo. "O que eu fiz?" "Ricardo, do que você está falando? Eu não saio desta cama. Nossa conta foi bloqueada. Por um juiz. Alguém entrou com uma ação. Um tal de Dr. Otávio Monteiro. Você conhece esse homem?" O nome foi cuspido como um veneno. Elara franziu a testa buscando em sua memória. Monteiro... O nome me parece familiar. Não era um amigo do papai? Um advogado velhinho? Ela conseguiu injetar uma dose de senilidade em sua voz, como se estivesse lutando para conectar os pontos. "Sim, esse mesmo. Ele entrou com uma ação em seu nome, Elara, alegando que eu estou tentando vender a casa sem o seu consentimento, que estou dilapidando nosso patrimônio." Ele gesticulava descontroladamente com o extrato. "Isso é um absurdo! Uma loucura! Quem colocou essas ideias na sua cabeça?" Beatriz interveio, adotando o papel de mediadora. "Calma, Ricardo. Ela está doente. Mana, com certeza houve um mal-entendido. Talvez a Helena, aquela sua amiga, ela esteve aqui outro dia. Ela pode ter interpretado algo errado, se metido onde não devia. Era a deixa perfeita." Elara olhou para Beatriz, seus olhos se enchendo de lágrimas de crocodilo. "A Helena? Mas ela só veio me trazer umas fotos. Por que ela faria isso? Doutor Monteiro, eu não falo com ele há anos. Desde que o papai morreu." Ela começou a chorar, um choro fraco e sôfrego que fez seu corpo tremer. "Eu não estou entendendo nada. Ricardo, você me disse que estava cuidando de tudo. Por que um juiz bloquearia nossa conta? O que está acontecendo?" A combinação de sua negação plausível e sua fragilidade visível os desarmou. Eles esperavam uma confissão, uma briga. Em vez disso, encontraram uma mulher doente, confusa e assustada, aparentemente vítima de uma conspiração externa. A fúria dele se desviou dela e se concentrou em um inimigo invisível. "É a Helena. Só pode ser ela", disse Ricardo entre dentes. Aquela bruxa sempre teve inveja da gente. Ela está tentando se aproveitar do seu estado para nos destruir. E esse advogado deve ser um aproveitador sentindo cheiro de dinheiro. "Nós vamos resolver isso, mana. Não se preocupe", disse Beatriz, afagando o braço de Elara, mas seu toque era rígido, seus olhos disparando punhais na direção da porta, como se esperasse que Helena aparecesse a qualquer momento. "Ricardo vai falar com nosso advogado. Vamos reverter essa loucura." Quando eles finalmente saíram, prometendo proteger Elara daquela situação estressante, ela desabou nos travesseiros, não de fraqueza, mas de uma exaustão mental avassaladora. Manter aquela performance a drenara mais do que uma sessão de químio. Sofia, a enfermeira, entrou minutos depois com um copo de água. "Dona Elara, eu estava passando no corredor e ouvi os gritos. A senhora está bem? Parecia a Terceira Guerra Mundial." Elara tomou um gole de água, a mão ainda tremendo. "Foi apenas a primeira batalha, Sofia. E eu acho que nós sobrevivemos." Ela deu um sorriso cansado. Eles morderam a isca. A contraofensiva de Ricardo não demorou. Ele contratou um advogado, um nome conhecido na cidade, famoso por ser agressivo e por operar nas áreas cinzentas da lei. A primeira medida foi uma petição ao juiz, solicitando o desbloqueio imediato das contas, alegando que os fundos eram essenciais para o tratamento médico caríssimo de sua esposa, anexando laudos e orçamentos hospitalares. Era uma jogada inteligente e cruel, usando a própria doença de Elara como arma contra a estratégia dela. Dr. Monteiro, no entanto, estava preparado. Sua resposta foi cirúrgica. Ele argumentou que, se a preocupação era de fato o tratamento de Elara, ele não se opunha à liberação de fundos, desde que fossem pagos diretamente ao hospital, mediante apresentação de faturas. Ele também pediu que o juiz determinasse que Ricardo apresentasse uma prestação de contas detalhada dos últimos 6 meses, para provar que o patrimônio do casal vinha sendo usado de forma prudente e em benefício de ambos. Era um cheque-mate. Ricardo não podia se opor ao pagamento direto ao hospital sem revelar suas verdadeiras intenções. E a prestação de contas era seu pior pesadelo. Revelaria os jantares caros com Beatriz, os presentes, as viagens de fim de semana que ele dizia serem a trabalho. E pior de tudo, os saques em dinheiro vivo cuja origem ele não conseguiria explicar. A tensão aumentava a cada dia.
As visitas de Ricardo e Beatriz tornaram-se mais curtas e mais tensas. A farsa do tudo está sob controle fora substituída por um silêncio pesado, carregado de acusações não ditas. Eles a observavam constantemente, tentando encontrar uma fissura em sua armadura de inocência. O advogado daquele Monteiro é um abutre, Elara, disse Ricardo um dia, sentando-se rigidamente na beira da cama. Ele está pedindo coisas absurdas. Extratos, notas fiscais, como se eu fosse um criminoso. Isso tudo por causa da sua amiga. Eu posso tentar falar com a Helena, ofereceu Elara, com a voz hesitante. Pedir para ela parar com isso. Sim, faça isso, disse Ricardo, agarrando-se à sugestão. Diga a ela que está nos prejudicando, que está piorando sua saúde com todo esse estresse. Diga que eu sempre cuidei de você e que ela está sendo paranoica. Naquele mesmo dia, Elara pediu a Sofia que ligasse para Helena. A conversa, para qualquer um que ouvisse, seria a de uma mulher pedindo à amiga que recuasse. Mas entre as palavras, os códigos combinados fluíam. Lena, sou eu. O Ricardo está furioso. Ele diz que você e aquele advogado estão tornando tudo tão difícil, disse Elara com a voz embargada. Eu só estou tentando te proteger, Elarinha, respondeu Helena, do outro lado da linha, entrando no jogo. Eu sei, mas talvez seja melhor deixar pra lá. O cerco ao castelo está muito forte, disse Elara. Era o código para eles estão pressionando, continue o ataque com força total. Houve uma pausa. Eu entendo, disse Helena, mas os arqueiros nas muralhas ainda têm muitas flechas. O código para Dr. Monteiro tem mais cartas na manga. A guerra psicológica se intensificou. Ricardo, frustrado pela resistência legal, tentou uma nova tática, a chantagem emocional. Ele começou a falar sobre o passado, sobre o início do relacionamento deles, sobre as dificuldades que superaram juntos. Ele trazia fotos antigas, lembrava-a de piadas internas, tentava reacender a chama do amor que ele mesmo havia extinguido. Lembra, meu amor? Éramos nós contra o mundo. Sempre fomos. Não deixe que pessoas de fora, que não sabem da nossa história, destruam o que construímos. Eu te amo, Elara. Mais do que tudo. Tudo o que eu faço é por você, para te proteger. Suas palavras, que um dia a teriam derretido, agora soavam ocas, calculadas. Ela via o mecanismo por trás da emoção. Ele não estava tentando reconquistá-la. Estava tentando manipulá-la para que ela ligasse para seu advogado e retirasse a ação. Cada "eu te amo" era um insulto. Cada lembrança compartilhada era uma profanação. Ela respondia com suspiros e lágrimas, deixando-o acreditar que sua tática estava funcionando, que ela estava amolecendo. Mas à noite, no silêncio do quarto, a raiva a mantinha aquecida. Ela se lembrava da selfie dele com Beatriz em sua cama. Aquela imagem era seu antídoto contra qualquer sentimentalismo. A investigação de Dr. Monteiro, enquanto isso, avançava para um novo patamar. Com a autorização judicial para a quebra do sigilo fiscal e telefônico de Ricardo, um passo drástico que o juiz concedeu após a recusa de Ricardo em apresentar a prestação de contas voluntariamente. A verdade começou a emergir em toda a sua sórdida glória. Não era apenas a casa. Ricardo havia contraído empréstimos vultosos em nome da empresa conjunta deles. Havia transferido fundos para uma conta secreta em nome de Beatriz. A traição era financeira, profunda e sistemática. Ele não estava apenas planejando uma nova vida. Estava construindo um império sobre as ruínas da dela, usando os tijolos que ela o ajudara a assentar. Helena lhe trazia as atualizações em suas visitas, escondidas em páginas de livros ou sussurradas durante um abraço. Cada nova descoberta era um golpe, mas também um reforço. Elara percebeu que sua luta não era apenas para salvar sua casa, era para salvar sua dignidade, sua história. Era para garantir que o legado de seus pais e o trabalho de sua vida não fossem transformados em dinheiro para uma lua de mel em Santorini. O contra-ataque estava funcionando. Ricardo e Beatriz estavam encurralados, reagindo previsivelmente, exatamente como o Dr. Monteiro antecipara. Eles eram agressores barulhentos, enquanto a equipe de Elara operava com a precisão silenciosa de um comando de forças especiais. A rainha deposta de seu leito de hospital estava lentamente, metodicamente, virando o jogo. E ela sabia que a fase mais perigosa ainda estava por vir, o momento em que os animais encurralados se tornariam verdadeiramente desesperados. O desespero de Ricardo e Beatriz não tardou a se manifestar e assumiu a forma de uma ofensiva de charme venenoso. Percebendo que a tática de intimidação e confronto legal estava falhando, eles mudaram de estratégia. Decidiram que a única maneira de reverter a situação era obter o consentimento de Elara diretamente, fazendo-a desautorizar seu próprio advogado. Para isso, eles precisavam convencê-la de que eram suas únicas fontes de amor e segurança, e que Dr. Monteiro e Helena eram os verdadeiros vilões de sua história. A nova fase da guerra psicológica começou em uma tarde de domingo. Eles chegaram juntos, não com a tensão dos dias anteriores, mas com uma serenidade ensaiada. Ricardo trazia um porta-retrato digital. Beatriz,
uma cesta de frutas exóticas. Olha, meu amor, o que eu trouxe para você, disse Ricardo, ligando o aparelho na tomada ao lado da cama. A tela se iluminou, exibindo uma sucessão de fotos felizes. O casamento deles, viagens, festas de Natal, momentos que, um dia, foram o alicerce da felicidade de Elara. Para você se lembrar dos nossos bons momentos, de quem nós realmente somos. Beatriz, por sua vez, começou a cortar um mamão papaya, falando com uma doçura enjoativa. Nós estávamos pensando, mana, todo esse estresse legal não está te fazendo bem. Nós vimos como você ficou pálida depois daquela confusão do banco. Nós te amamos demais para ver você passando por isso. Elara os observava, sentindo uma náusea que nada tinha a ver com a quimioterapia. Era o espetáculo da hipocrisia em sua forma mais pura. Eles eram como atores em uma peça ruim, recitando falas que não sentiam, movendo-se por um palco que era o seu quarto de hospital. Esse advogado, continuou Ricardo sentando-se e pegando a mão dela. Seu toque era suave, mas Elara o sentia como a pata de uma aranha. Ele não se importa com você, Elara. Ele é um profissional. Ele vê um caso, uma oportunidade de ganhar honorários. Ele e Helena estão envenenando sua mente, fazendo você acreditar em coisas que não são verdade. Eu nunca, jamais, faria algo para te prejudicar. Você é a minha vida. Era uma performance magistral de manipulação. Ele a olhava nos olhos. Sua expressão era a de um homem injustiçado, sofrendo por amor. Se Elara não soubesse a verdade, se não tivesse visto as provas com seus próprios olhos, talvez até acreditasse. Ela conseguia entender como fora enganada por tanto tempo. O talento de Ricardo para a mentira era uma forma de arte. Eles querem o nosso dinheiro, mana, emendou Beatriz com a voz cheia de uma falsa preocupação. Pessoas como a Helena, solteironas, amargas, elas não suportam ver a felicidade dos outros. Ela está usando a sua doença para se vingar de uma vida que ela nunca teve. O ataque a Helena foi a gota d'água. Uma fúria fria e cortante subiu pela espinha de Elara, mas ela sabia que explodir seria perder. Ela precisava manter o controle. Precisava ser mais inteligente, mais calculista do que eles. Ela puxou a mão da de Ricardo, lentamente. Talvez vocês tenham razão, ela sussurrou, olhando para o porta-retrato digital, onde uma foto dela e de Ricardo em Paris piscava na tela. Estou tão cansada, tão confusa. Eles trocaram um olhar. Um pequeno, quase imperceptível, brilho de triunfo. Eles achavam que ela estava cedendo. O que nós precisamos fazer, querida? Disse Ricardo, inclinando-se para mais perto, sua voz agora um sussurro conspiratório. É que você assine um documento, uma simples declaração, apenas dizendo que o Dr. Monteiro não a representa mais, que foi tudo um mal-entendido, causado por terceiros. Com isso, nós pedimos ao juiz para arquivar o caso. A conta é desbloqueada. A paz volta a reinar, e nós podemos nos concentrar no que realmente importa, a sua recuperação. Beatriz já estava tirando um papel dobrado de sua bolsa. Nosso advogado redigiu. É bem simples. Só uma assinatura. Elara olhou para o papel que Beatriz lhe estendia. Era isso. O momento da verdade. O cheque-mate que eles achavam que estavam aplicando. Seu coração batia forte, não de medo, mas de uma adrenalina gélida. Ela tinha duas opções: recusar e declarar guerra aberta, ou jogar o jogo deles em um nível ainda mais profundo. Ela escolheu a segunda opção. Com a mão trêmula, ela pegou o papel. Eu posso ler primeiro? Claro, meu amor. Leia com calma, disse Ricardo com a magnanimidade de um carrasco que oferece um último cigarro ao condenado. Elara leu o documento. Era uma revogação de poderes, uma desistência da ação, uma declaração de total confiança em seu marido, Ricardo Antunes. Era a sua rendição por escrito. Ela dobrou o papel lentamente, sua mente trabalhando a 1000 por hora. Eu preciso pensar, ela disse, sua voz falhando. Isso é muita coisa. Minha cabeça está girando por causa dos remédios. Não há o que pensar, Elara, disse Ricardo, a impaciência começando a vazar por sua fachada calma. É simples. É para o nosso bem. Eu sei, ela disse. E então teve uma inspiração. Uma jogada de mestre que surgiu das profundezas de seu instinto de sobrevivência. Ela olhou para o rosto deles, um de cada vez. Se eu assinar isso, vocês prometem que vão parar com a ideia de vender a casa? Prometem que tudo vai voltar a ser como antes? Ricardo e Beatriz se entreolharam novamente. A pergunta os pegou de surpresa. Claro, meu amor. Claro, disse Ricardo um pouco rápido demais. Essa ideia de vender a casa foi só um pensamento para o futuro, para te poupar preocupações. Se você quer ficar na nossa casa, nós ficaremos na nossa casa, para sempre. Elara olhou para Beatriz. Você também, B? Você concorda? Com certeza, mana. O que for melhor para você, disse Beatriz, sorrindo. Elara sabia que eles estavam mentindo, mas agora ela tinha a mentira deles. E ela precisava de uma testemunha. Sofia! Ela chamou,
sua voz um pouco mais alta do que o normal. Sofia, você pode vir aqui um instante? A enfermeira entrou no quarto, sua expressão profissional. Sim, dona Elara. Sofia, disse Elara, mantendo os olhos fixos em Ricardo e Beatriz. Meu marido e minha irmã estavam me dizendo que, se eu desistir de uma confusão com advogados, eles vão garantir que a nossa casa nunca seja vendida e que vão cuidar de mim para sempre. Vocês ouviram isso, não ouviram? Ricardo e Beatriz ficaram petrificados. A presença de uma terceira pessoa, uma funcionária do hospital, mudava completamente a dinâmica. Eles não podiam negar ou voltar atrás. Sim, é isso mesmo, gaguejou Ricardo. Sofia olhou de um para o outro e depois para Elara, e entendeu perfeitamente o que estava acontecendo. Sim, senhora, eu ouvi claramente. Ótimo, disse Elara. Ela pegou a caneta que Beatriz lhe oferecia, mas em vez de assinar o documento, ela o virou e, no verso em branco, começou a escrever. Sua caligrafia estava fraca, mas legível. Eu, Elara Sampaio Antunes, estou ciente da proposta de meu marido, Ricardo Antunes, e de minha irmã, Beatriz Sampaio, de que eu desista da ação judicial movida em meu nome. Em troca, eles se comprometem verbalmente, na presença da enfermeira Sofia, Coren SPXXX, a jamais vender o imóvel cito à Rua das Gardênias 112, e a prover todos os meus cuidados. A minha decisão sobre a assinatura do documento deles será tomada após consultar minha médica sobre meu estado de clareza mental. Ela estendeu o papel para Sofia. Sofia, você pode, por favor, assinar aqui, como testemunha desta conversa e deste meu memorando. Sofia pegou a caneta e assinou. Com a data e a hora, a sala ficou em um silêncio absoluto. Ricardo e Beatriz olhavam para o papel como se fosse uma serpente. Elara não havia assinado a rendição deles. Em vez disso, ela criara seu próprio documento, um registro de sua promessa, testemunhado. Ela usara a própria armadilha deles contra eles. O que é isso? Balbuciou Beatriz. É apenas um lembrete, disse Elara, com uma calma surpreendente. Para quando minha memória falhar? Agora eu gostaria de descansar. Estou muito cansada. Ela entregou o papel com as 2 assinaturas para Sofia, que o dobrou e o guardou discretamente no bolso do jaleco. O documento de revogação, redigido pelo advogado de Ricardo, permaneceu sobre a cama, intocado. Ricardo e Beatriz saíram do quarto sem dizer uma palavra. A serenidade ensaiada havia se despedaçado, e o que restou foi o choque e a fúria de quem foi superado em seu próprio jogo. Eles haviam entrado com uma adaga, esperando um golpe final e fácil. Saíram sabendo que a mulher deitada naquela cama não era uma ovelha esperando o abate. Era uma rainha que, mesmo sitiada, ainda comandava o tabuleiro. E ela acabara de transformar a enfermeira em uma notária de suas promessas vazias, criando uma prova que Dr. Monteiro certamente saberia como usar. A guerra psicológica havia atingido um novo e perigoso clímax. A jogada de Elara com o memorando foi um ponto de virada. Ela não apenas desviou do golpe que visava neutralizá-la, mas também fincou uma bandeira em território inimigo, criando um fato novo que desestabilizou completamente a estratégia de Ricardo e Beatriz. A notícia do ocorrido, relatada por Sofia a Helena e, consequentemente, ao Dr. Monteiro, foi recebida com uma mistura de admiração e alarme pelo velho advogado. Sua amiga é uma estrategista nata, disse ele a Helena por telefone. Ela usou a presença de espírito de uma forma que eu mesmo não teria previsto. Ela os forçou a fazer uma promessa diante de uma testemunha idônea e documentou o fato. Isso é brilhante. No entanto, isso também aumenta o perigo. Eles sabem agora, sem sombra de dúvida, que ela não está confusa nem é passiva. Estão lidando com a verdadeira Elara. E isso os tornará mais desesperados e imprevisíveis. A previsão de Dr. Monteiro estava correta. A atmosfera no quarto do hospital tornou-se gélida. Ricardo e Beatriz continuaram suas visitas, mas a farsa acabou. Não havia mais sorrisos nem palavras de amor. Havia um silêncio tenso. Um ar de vigilância mútua. Eles a observavam, tentando decifrar seu próximo movimento. Ela os observava, medindo o nível de seu desespero. Era um impasse tenso. Uma guerra fria travada ao som dos bips dos monitores médicos. Enquanto isso, a investigação legal de Dr. Monteiro continuava a desenterrar a extensão da podridão. A quebra do sigilo telefônico de Ricardo foi particularmente reveladora. Não se tratava apenas de um caso com Beatriz. Havia um padrão de comportamento. O advogado descobriu registros de longas conversas com outras mulheres. Despesas em hotéis e restaurantes que não se encaixavam em sua vida profissional, uma vida dupla financiada pelo patrimônio que ele construíra com Elara. Mas a descoberta mais devastadora foi financeira. Dr. Monteiro, com a ajuda de um perito contador, desvendou uma complexa teia de transações. Ricardo vinha sistematicamente desviando dinheiro da imobiliária que possuíam. Ele criara uma empresa de fachada, uma consultoria, em nome de um primo distante,
e emitia notas fiscais por serviços que nunca foram prestados, sangrando os lucros da empresa legítima. O dinheiro era então transferido para a conta secreta que ele mantinha com Beatriz. Era um esquema de anos, meticulosamente planejado e executado. A traição era muito mais antiga e profunda do que Elara jamais imaginara. Não começara com sua doença. Sua doença era apenas o catalisador para o ato final do golpe. Helena foi encarregada de levar essas novas informações a Elara. A tarefa era delicada. Como revelar à sua amiga, já tão fragilizada, que toda a sua vida conjugal fora em grande parte uma farsa? Ela escolheu um momento em que Elara estava recebendo uma transfusão de sangue, um procedimento que a deixava um pouco mais forte e lúcida. Sentou-se ao lado da cama, segurando a mão da amiga. Elara, o Dr. Monteiro encontrou mais coisas, começou Helena com a voz suave. Coisas que vão além da Beatriz. Com cuidado, ela detalhou as descobertas. As outras mulheres, o esquema de desvio de dinheiro, a empresa de fachada. Cada palavra era um novo golpe. Elara ouvia em silêncio, seu rosto se tornando uma máscara de pedra. As lágrimas que ela derramara no início haviam secado. A dor transformara-se em algo mais duro, mais frio. Quando Helena terminou, Elara ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para a bolsa de sangue vermelho e vivo que gotejava vida em suas veias. Paradoxalmente, à medida que as provas da traição se avolumavam, uma estranha calma a invadia. A culpa, aquela pequena e insidiosa voz que às vezes sussurrava em sua mente. Onde foi que eu errei? O que eu fiz para ele se afastar? Foi silenciada para sempre. A culpa não era dela. Nunca fora. Ela não era coautora de sua tragédia. Era a vítima de um predador calculista. Obrigada por me contar, Lena, disse ela finalmente, sua voz firme. É horrível, mas é libertador. Eu não estou mais de luto por um amor perdido. Estou lutando contra um criminoso. E isso simplifica tudo. Essa nova clareza endureceu sua resolução. A luta deixara de ser apenas pela casa. Tornou-se uma questão de justiça, de acertar as contas não apenas por si mesma, mas por cada ano de sua vida que ela dedicara a um homem que a via como um meio para um fim. O passo seguinte do Dr. Monteiro foi audacioso. Com o dossiê completo em mãos, as provas da tentativa de venda fraudulenta, o memorando testemunhado por Sofia, o esquema de desvio de dinheiro, as evidências de adultério contumaz, ele solicitou uma audiência de conciliação com o juiz, mas com uma condição, que Elara, apesar de seu estado de saúde, participasse por videoconferência, para que não houvesse dúvidas sobre sua lucidez e sua vontade. A intimação para ir à audiência caiu como uma bomba no colo de Ricardo e Beatriz. O jogo de manipulação no quarto do hospital havia acabado. Agora, eles teriam que encarar a lei, com todas as provas enfileiradas contra eles. O pânico os levou a cometer um erro crasso. Em uma noite, Ricardo apareceu no hospital sozinho. Estava visivelmente abalado, talvez até bêbado. Ele implorou, chorou, pediu perdão. Elara, eu errei. Eu fui um idiota. Um fraco. Me perdoa. Foi a sua doença. Eu entrei em pânico. Não soube lidar. A Beatriz, ela se aproveitou da minha fraqueza. Vamos retirar essa ação. Eu me separo dela. Nós podemos recomeçar. Eu te amo. Eu sempre te amei. Era a última cartada do manipulador. A confissão parcial. A transferência de culpa. A promessa de redenção. A Elara de meses atrás talvez tivesse uma ponta de dúvida, mas a Elara de agora via através da encenação. Ela sabia que ele não estava arrependido de seus atos, mas sim de ter sido pego. Ela o ouviu em silêncio, e quando ele terminou sua súplica patética, ela respondeu com uma voz tão fria que pareceu cortar o ar do quarto. Onde está a sua mala para a lua de mel em Santorini, Ricardo? Já comprou os protetores solares? O rosto dele se desfigurou. A máscara caiu por completo, revelando o homem feio e egoísta por baixo. A menção de Santorini, o detalhe que ele sussurrara para Beatriz quando achava que Elara estava inconsciente, foi a prova de que ela sabia de tudo. Desde o início. Ele se levantou, o rosto vermelho de fúria. Sua vagabunda fingida! Você estava me enganando esse tempo todo! Deitada aí, se fazendo de vítima. A vítima aqui sou eu, Ricardo, respondeu Elara, sua voz subindo de tom pela primeira vez. Mas a idiota não mais. Saia do meu quarto. E diga à minha irmã que a parte dela na herança dos nossos pais acaba de ser convertida em honorários para o meu advogado. Ele saiu batendo a porta, e Elara soube que aquela fora a última conversa que teriam como marido e mulher. A ponte havia sido queimada, e tudo o que restava era a batalha final no campo neutro da justiça. Ao mesmo tempo, uma outra frente de batalha, a mais importante, também trazia notícias. A doutora Cláudia, sua oncologista, entrou no quarto no dia seguinte com um sorriso que Elara não via há meses. Elara, eu tenho os resultados da última tomografia e dos marcadores tumorais, disse ela sentando-se na cama. A resposta ao novo protocolo de quimioterapia foi melhor do que qualquer um de nós ousava esperar. A redução dos tumores foi significativa.
muito significativa. Elara a encarou, sem entender direito. O que isso quer dizer? Quer dizer que a guerra dentro do seu corpo, você também está vencendo. Não acabou. A luta é longa, mas hoje, Elara, nós temos mais do que esperança. Nós temos um caminho, temos uma chance real de remissão. Lágrimas brotaram nos olhos de Elara, mas desta vez, não eram de dor, nem de raiva. Eram lágrimas de uma emoção que ela pensou ter esquecido como sentir. Eram lágrimas de vida. Naquela noite, olhando para o teto, Elara sentiu uma profunda mudança em sua perspectiva. Ela começou aquela jornada como uma rainha deposta, lutando para sobreviver. Depois, tornou-se uma estrategista, lutando por justiça. Agora, com a notícia de sua melhora, ela se via de outra forma. Ela era uma sobrevivente. Uma mulher que olhou para o abismo da morte e da traição e decidiu não pular. Decidiu lutar. E em todas as frentes, ela estava, contra todas as probabilidades, começando a vencer. A audiência de conciliação seria na semana seguinte, e pela primeira vez, Elara não se sentia como uma paciente participando de seu leito de hospital. Sentia-se como uma rainha prestes a retomar seu trono. A semana que antecedeu a audiência de conciliação foi um período de preparação intensa, tanto legal quanto emocional. Dr. Monteiro e Helena trabalharam incansavelmente. O advogado preparava sua argumentação, organizando o dossiê de provas em uma narrativa coesa e devastadora. Helena era a ponte, levando e trazendo informações, mas também atuando como a principal fonte de apoio moral para Elara. Sofia, a enfermeira, garantia que Elara estivesse o mais descansada e forte possível, monitorando sua saúde com um cuidado extra e agindo como uma barreira protetora contra qualquer tentativa de última hora de intimidação por parte de Ricardo ou Beatriz, que, após a confrontação final, haviam desaparecido. Para Elara, a notícia de sua melhora clínica foi o combustível que ela precisava. A luta pela vida e a luta pela dignidade se fundiram em uma única e poderosa força motriz. Ela começou a participar mais ativamente de sua recuperação física. Com a ajuda de uma fisioterapeuta, começou a fazer pequenos exercícios na cama, depois a sentar-se em uma poltrona por períodos mais longos e finalmente a dar alguns passos vacilantes pelo quarto, apoiada no andador e no braço de Sofia. Cada passo era uma vitória, um ato de retomada de seu próprio corpo, seu primeiro e mais importante reino. A preparação para a audiência era também psicológica. Dr. Monteiro realizou uma chamada de vídeo com ela e Helena para traçar a estratégia final. Elara, eles virão para a conciliação por 2 motivos, explicou o advogado, seu rosto sério na tela do tablet. Primeiro, porque o juiz ordenou. Segundo, porque o advogado deles, que não é tolo, já viu a montanha de provas que temos e sabe que ir a julgamento seria um suicídio para eles. Eles virão tentar um acordo para minimizar as perdas. E o que eles vão oferecer? Perguntou Elara, sua voz mais firme do que há algumas semanas. Eles vão tentar a partilha padrão de bens. 50% de tudo para cada um, após o pagamento das dívidas. Vão argumentar que o adultério não entra na divisão de bens e tentarão desqualificar o desvio de dinheiro como má gestão empresarial. Vão querer vender a casa para dividir o valor e sair disso o mais rápido possível. Eu não aceito, disse Elara sem hesitação. A casa não está em negociação. Eu sei, disse Dr. Monteiro com um aceno de cabeça. E é aí que entra a nossa força. Nós não estamos em uma posição de defesa, Elara. Nós estamos no ataque. Minha proposta na mesa será a seguinte. Você fica com a casa e 70% de todos os outros ativos líquidos e da empresa. Os outros 30% ficam para o Ricardo, dos quais ele usará uma parte para quitar os empréstimos fraudulentos que contraiu. Beatriz não entra na equação, exceto pela possibilidade de uma ação de regresso que Ricardo poderá mover contra ela pela conta conjunta que mantinham. Helena assobiou. Isso é ousado, Otávio. É justo, corrigiu o advogado. Nós temos provas de que o patrimônio foi construído com base em um bem particular de Elara, o terreno. E temos provas de que Ricardo dilapidou o patrimônio comum por anos. O que estou propondo é, na verdade, uma compensação pelas perdas que ela sofreu. E eles sabem que se formos a julgamento, eu pedirei 100% da parte dele por litigância de má-fé e danos morais. E ainda entrarei com uma queixa-crime por estelionato. O acordo que vou oferecer é a saída barata para eles. No dia da audiência, o quarto de Elara foi transformado em uma sala de tribunal improvisada. Sofia ajudou-a a se sentar em uma poltrona, com uma manta elegante sobre os ombros e os cabelos, que começavam a crescer em uma penugem fina, penteados com cuidado. Ela não queria parecer uma vítima doente. Queria parecer a mulher que era, uma rainha em seu posto. Helena estava ao seu lado. Um técnico do tribunal instalara o equipamento de videoconferência. Às 14 horas em ponto, a imagem da sala de audiências apareceu na tela. O juiz, um homem de aparência severa, estava ao centro. De um lado, Dr. Monteiro, com sua postura impecável. Do outro,
Ricardo, Beatriz e o advogado deles. Foi a primeira vez que Elara os viu desde a explosão de Ricardo. Ele parecia mais velho, abatido. O terno caro não conseguia disfarçar o vinco de preocupação em sua testa. Beatriz estava ao seu lado, mas não o tocava. Havia uma distância gélida entre eles. Ela olhava para a câmera com uma expressão que era uma mistura de desafio e medo. "Boa tarde a todos!" começou o juiz. "Estamos aqui para uma audiência de conciliação no processo movido pela senhora Elara Sampaio Antunes contra o senhor Ricardo Antunes. Senhora Antunes, a senhora me ouve e me vê bem?" "Sim, meritíssimo. Perfeitamente", respondeu Elara, sua voz clara e estável. O juiz pareceu surpreendido pela sua lucidez. "Excelente. Doutor Monteiro, o senhor tem a palavra para apresentar a sua proposta de acordo." Com uma calma glacial, Dr. Monteiro expôs os termos, exatamente como havia discutido com Elara. Ele não levantou a voz, não usou adjetivos, apenas apresentou os fatos e as provas de forma sucinta. A origem do terreno, a tentativa de venda baseada em informações falsas sobre a saúde de Elara, o desvio sistemático de fundos, a promessa quebrada de não vender a casa, testemunhada pela enfermeira. Cada ponto era um prego no caixão da defesa de Ricardo. Quando ele terminou, o advogado de Ricardo pigarreou. "Meritíssimo, com todo o respeito, a proposta é absurda. Estamos dispostos a concordar com a divisão de 50% do patrimônio, incluindo a venda do imóvel, que é a solução mais prática." "Inaceitável", interrompeu Elara, antes que o juiz pudesse falar. Todos os olhos se voltaram para ela. "A casa da Rua das Gardênias não será vendida. Foi construída sobre a terra que meu pai me deu. Foi onde construí minha vida, e é para onde eu vou voltar quando sair deste hospital. Este ponto não é negociável." Sua firmeza abalou a sala. Ricardo olhou para ela, uma mistura de ódio e choque no rosto. O juiz se virou para Ricardo. "Senhor Antunes, sua esposa parece bastante decidida, e as provas apresentadas pelo advogado dela são preocupantes, muito preocupantes. A tentativa de venda de um bem enquanto sua esposa estava incapacitada, usando uma procuração obtida em um momento de fragilidade, e a subsequente descoberta de irregularidades financeiras, isso não parece bom para o senhor. Eu sugiro que ouça com atenção a proposta de acordo. Pode ser a melhor oferta que o senhor receberá neste processo." O advogado de Ricardo se inclinou e sussurrou fervorosamente no ouvido de seu cliente. Beatriz observava a cena roendo as unhas, parecendo um animal preso em uma armadilha. A discussão entre Ricardo e seu advogado foi tensa e visível. Finalmente, o advogado se endireitou. "Meritíssimo, meu cliente está disposto a ceder o imóvel, mas exige uma partilha de 50-50 do restante do patrimônio líquido, após a quitação de todas as dívidas da empresa." Era o último blefe deles. Dr. Monteiro olhou para a tela, para Elara, que lhe deu um sutil aceno negativo. "Meritíssimo. A nossa proposta final é a que foi apresentada", disse Dr. Monteiro. 70-30, com o imóvel permanecendo com a minha cliente. A diferença de 20% é uma compensação mínima pela fraude financeira que durou anos e que quase levou a empresa do casal à falência, além de servir como reparação por danos morais. Se não houver acordo, prosseguiremos para o litígio e adicionaremos ao processo as queixas-crime cabíveis. A decisão é do senhor Antunes." O silêncio na sala de audiências era total. Ricardo parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Ele olhou para Beatriz como se buscasse apoio, mas ela desviou o olhar, preocupada apenas com sua própria pele. Ele estava sozinho, derrotado. Eu aceito", ele murmurou, a voz rouca. O juiz bateu o martelo. "Então, está decidido. O acordo será homologado nos termos propostos pela parte autora. A audiência está encerrada." A tela ficou preta. No quarto do hospital, Elara recostou-se na poltrona, o corpo subitamente pesado, a adrenalina se dissipando. Helena a abraçou, chorando. "Você conseguiu, Elarinha. Você conseguiu." Sofia, que assistira a tudo de um canto do quarto, aproximou-se com um copo de água. "Dona Elara, a senhora foi incrível. Uma leoa." Elara tomou a água, as mãos firmes. Ela olhou pela janela, para o céu azul lá fora. A batalha legal terminara. Ela vencera. Ganhara não apenas sua casa, sua segurança financeira, mas algo infinitamente mais valioso: sua soberania. Ela provara a si mesma e ao mundo que não era uma nota de rodapé na história de ninguém. Ela era a autora de sua própria saga. E o próximo capítulo, ela sabia, seria sobre reconstrução, sobre voltar para casa. Os meses que se seguiram à audiência foram de uma reconstrução lenta e deliberada, em duas frentes paralelas: a do corpo e a da vida. A vitória legal, embora exaustiva, injetou em Elara uma nova dose de determinação. Ter um objetivo claro, voltar para sua casa, para seu jardim, tornou-se a melhor das terapias. As sessões de quimioterapia continuaram, mas agora ela as enfrentava não como uma vítima,
mas como uma veterana de guerra, suportando o desconforto necessário para garantir a paz futura. A fisioterapia tornou-se seu novo ritual diário. Cada passo no corredor do hospital, cada exercício para fortalecer os músculos atrofiados, era um tijolo a mais na reconstrução de sua independência. Sofia e Helena eram suas generais nessa nova campanha. Sofia a incentivava com um rigor carinhoso, enquanto Helena trazia notícias do mundo exterior, que agora parecia muito mais promissor. Dr. Monteiro, com sua eficiência implacável, cuidou de toda a burocracia. O divórcio foi finalizado. Os ativos foram divididos conforme o acordo. Ricardo desapareceu de sua vida. Helena soube, por meio de conhecidos, que ele e Beatriz haviam rompido de forma litigiosa. Ele a culpava pela exposição e pela perda financeira. Ela o culpava por sua ganância e incompetência. A aliança forjada na traição desmoronou sob o peso do fracasso, como era de se esperar. A última notícia que Elara teve foi que Ricardo havia se mudado para uma cidade menor, tentando recomeçar com o pouco que lhe restara. Beatriz, por sua vez, pedira demissão da loja de luxo, humilhada demais para encarar os conhecidos. Para Elara, eles não eram mais do que fantasmas de um passado doloroso, figuras que haviam perdido todo o poder sobre ela. O dia mais esperado de sua vida recente chegou em uma manhã ensolarada de primavera, 3 meses após a audiência. Era o dia de sua alta hospitalar. A doutora Cláudia entrou em seu quarto com o sorriso mais largo que Elara já vira. Pronta para ir para casa, Elara? Seus exames estão estáveis. Você continuará com o acompanhamento e a medicação oral. Mas a fase de internação acabou. Você venceu a batalha mais difícil. Vestida com roupas normais pela primeira vez em meses, sentindo o sol em seu rosto ao cruzar a porta do hospital, Elara sentiu-se como uma prisioneira sendo libertada. Helena a esperava no carro. Não havia festa, nem alarde, apenas a quietude solene de um momento profundamente significativo. Quando o carro virou na Rua das Gardênias, o coração de Elara acelerou. E lá estava ela. Sua casa parecia maior e mais bonita do que em suas memórias. Helena, com a ajuda de uma equipe de limpeza contratada, havia deixado tudo impecável. O jardim, no entanto, estava um pouco negligenciado, com ervas daninhas crescendo entre suas amadas gardênias. Deixei o jardim para você, disse Helena sorrindo. É a sua tela em branco. Entrar na casa foi uma experiência surreal. Era o mesmo lugar, mas tudo parecia diferente. Cada objeto, cada cômodo, estava impregnado de novas memórias. As da traição, o sofá da sala onde ela os imaginara, o quarto do casal, com a cama que fora profanada. Por um momento, sentiu um calafrio, o receio de que os fantasmas de Ricardo e Beatriz assombrariam para sempre aquele lugar. Mas a nova Elara não era mulher de se deixar assombrar. Na semana seguinte, ela iniciou sua própria operação de limpeza. Com a ajuda de Helena, ela começou um processo de expurgo. O lado de Ricardo no armário foi esvaziado, suas roupas doadas. Móveis que tinham uma carga emocional negativa foram vendidos ou trocados. A cama do casal foi a primeira a sair. Elara comprou uma nova, menor, e redecorou o quarto em tons de azul e branco, cores que lhe traziam paz. Ela transformou o que era o escritório de Ricardo em sua própria biblioteca pessoal, enchendo as prateleiras com seus amados livros de história e romances. Cada ato de mudança era um ritual de purificação, uma forma de reclamar o espaço como seu, e apenas seu. Ela não estava apagando o passado, mas editando-o, decidindo quais memórias mereciam permanecer e quais deveriam ser arquivadas e esquecidas. Seu primeiro grande projeto foi o jardim. Com um chapéu de abas largas para proteger a pele sensível, ela passava horas todas as manhãs sob o sol. Arrancar as ervas daninhas era um ato catártico. Cada raiz que ela puxava da terra era um pedaço de ressentimento sendo removido de sua alma. Ela plantou novas flores, roseiras, lavandas, e cuidou com um amor renovado de suas gardênias, que logo voltaram a florescer, enchendo o ar com seu perfume doce e forte. O jardim tornou-se seu santuário, um lugar de meditação e renovação. Aos poucos, Elara começou a se reconectar com o mundo. Voltou a frequentar o grupo de leitura do qual sempre participara. Reencontrou velhos amigos, que a receberam com carinho e admiração por sua força. Ela não contava os detalhes sórdidos de sua aprovação a todos. Apenas dizia que passara por um divórcio difícil ao mesmo tempo que tratava o câncer. Mas sua resiliência era visível, uma aura de força tranquila que a envolvia. Um dia, enquanto tomava um café com Helena e Sofia, que se tornara uma amiga querida, ela teve uma ideia. Ela pensou em quantas outras mulheres, talvez mais velhas, mais vulneráveis, poderiam estar passando por situações de abuso financeiro e emocional, escondidas atrás de portas fechadas. Eu estava pensando, começou ela, em toda a pesquisa que o Dr. Monteiro fez, em tudo o que eu aprendi sobre leis, sobre direitos, sobre como identificar os sinais de manipulação,
Talvez eu possa usar isso para ajudar outras pessoas. Inspirada pela filosofia de Napoleon Hill, que pregava que a adversidade pode conter a semente de um benefício equivalente, Elara decidiu transformar sua dor em propósito. Com a ajuda de Sofia, que entendia de tecnologia, ela criou um blog. Chamou-o de A Fortaleza Interior. Nele, de forma anônima, ela começou a escrever, não sobre os detalhes de sua história, mas sobre as lições que aprendera. Escreveu sobre como reconhecer a manipulação emocional, sobre a importância da independência financeira, sobre os direitos legais em um casamento, sobre como construir uma rede de apoio. O blog, para sua surpresa, começou a ganhar leitores. Mulheres de todo o país começaram a comentar, compartilhando suas próprias histórias, fazendo perguntas, agradecendo pelos conselhos. Elara, com a ajuda de Dr. Monteiro para as questões legais mais complexas, respondia a cada uma delas. Ela havia encontrado uma nova vocação. A professora de história agora ensinava a lição mais importante de todas, a da autovalorização e da soberania pessoal. Um ano depois de sua alta, Elara estava em seu jardim, podando uma roseira. O sol da tarde aquecia suas costas. Seus cabelos haviam crescido, curtos e com fios prateados que ela se recusava a tingir. Eram suas medalhas de honra. Ela se sentia saudável, forte. A casa, agora, era um reflexo dela, cheia de luz, livros e flores. A paz que ela sentia não era a ausência de problemas, mas a certeza de que possuía a força para enfrentá-los. Helena chegou com uma garrafa de vinho para comemorar o aniversário de 1 ano de sua liberdade. Sentaram-se na varanda, observando o pôr do sol. "Você se lembra de como estava há 1 ano e meio?" perguntou Helena com a voz suave. "Naquela cama de hospital, pálida, frágil. Se alguém me dissesse que você estaria aqui hoje, assim, eu não acreditaria." Elara sorriu, um sorriso genuíno que iluminava seu rosto. "Naquela cama, Lena, eu descobri uma coisa. A história não é algo que apenas lemos nos livros. É algo que escrevemos todos os dias. Meu reino foi invadido, minha coroa foi roubada, e eu fui deixada para morrer no exílio. Mas eu me recusei a deixar que eles escrevessem o meu capítulo final." Ela ergueu sua taça. "Eu não sou mais uma rainha deposta. Eu sou a fundadora de um novo império. O meu." Elas brindaram, o som do cristal ecoando no ar perfumado pelas gardênias. A saga de Elara, a história épica que ela mesma escrevera, não era sobre traição ou doença. Era sobre a extraordinária capacidade do espírito humano de transformar as mais profundas feridas em fontes de força e sabedoria. E em seu pequeno reino de gardênias e livros, a rainha finalmente estava em paz.